As congregações marianas de Campinas apresentam Programa A Jesus por Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre os nossos lábios, ó Senhor, e nossa boca anunciará vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar a este dia, salvai-nos hoje por vosso poder, que de sorte não nos deixemos arrastar a pecado algum neste dia. Nossos pensamentos, palavras e obras tendam sempre só ao cumprimento de vossa justiça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ato de fé. Eu creio firmemente, meu Deus, em todas as verdades que tendes revelado e que nos ensinais pela vossa Igreja Católica, Apostólica e Romana, sendo que vós não vos podeis enganar e nem enganar-nos, e nesta crença quero viver e morrer. Ato de esperança. Eu espero, meu Deus, com firme confiança, e pelos merecimentos de meu Senhor Jesus Cristo, me dareis vossa graça neste mundo, e se observar os vossos mandamentos, a vossa glória noutro, porque me temo prometido e sois fiel em vossas promessas. Ato de caridade. Meu Deus e Senhor, eu vos amo de todo o meu coração, sobre todas as coisas, porque vós sois infinitamente bom, santo, justo, infinitamente amável, e ama meu próximo como a mim mesmo, por amor de vós. Invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que iluminaste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que, por esse mesmo Espírito, saibamos tudo que é reto e nos alegremos sempre com sua consolação. Amém.
programa A Jesus por Maria. Eterna, no tempo avança, sobre a bandeira da esperança. Nós te saudamos, Virgem Maria, com entusiasmo e alegria. Jesus é o centro de toda a história, nós lhe rendemos louvor e glória. E te juramos, ó Mãe querida, fidelidade por toda a vida. O mundo está sedento de paz e de unidade, amor, fraternidade, queremos difundir. Nós somos missionários, por Cristo convidados, vamos vos congregados, seu reino construir, seu reino construir. A Igreja eterna no tempo avança, sobre a bandeira da esperança. Nós te saudamos, Virgem Maria, com entusiasmo e alegria. Jesus é o centro de toda a história, nós lhe rendemos louvor e glória. E te juramos, ó Mãe querida, fidelidade por toda a vida. Programa A Jesus por Maria. Eia, entoai agora, lábios meus, glória e dons da Virgem Mãe de Deus. Em nosso socorro vinde já, Senhora, do inimigo livrai-me vencedora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, ó Virgem Mãe, Senhora minha, estrela da manhã do céu, rainha. Cheia de graça sois, salve luz pura, valei ao mundo a toda criatura. Para a mãe o Senhor vos destinou, do que os mares e a terra e os céus criou. Preservou ele a vossa conceição, da mancha que nós temos em Adão. Amém. Deus a escolheu e a predestinou no seu tabernáculo, e a fez habitar. Protegei, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Oremos. Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e dominadora do mundo, que a ninguém desamparais e nem desprezais. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os nossos pecados, para que, venerando agora afetuosamente a vossa Imaculada Conceição, consiga depois a coroa da eterna bem-aventurança, por mercê do mesmo vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina em unidade perfeita, Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Protegei, Senhora, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. As almas dos fiéis defuntos, por misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.
Minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor. Sois minha força e salvação. Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Oh, meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Minha força e salvação. Nossa Senhora, sua pureza e sabedoria, possibilitou ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, nos resgatou para o convívio com o Senhor Deus e a Santíssima Trindade, pela força do Espírito Santo. A palavra se torna morada, realidade ativa, faz-se carne. Verbum carum factum es, a palavra se fez carne. Que nos diz tudo isso sobre o relacionamento entre Maria e o Espírito Santo? Que Maria é, depois de Jesus, a maior carismática da história da salvação. Não no sentido de ela ter sido o maior número de carismas. Que milagres fez Maria? Disse dos apóstolos que até a sua sombra curava os doentes. Mas de Maria, enquanto vivia, não se conhece nenhum milagre, nenhuma ação prodigiosa e clamorosa. Ela é a maior carismática, porque nela o Espírito Santo realizou a maior das suas ações prodigiosas, suscitando em Maria não uma palavra de sabedoria, não uma grande capacidade de governo, não uma visão, não um sonho, não uma profecia, mas a vida mesma do Messias. De fato, quando lemos no Evangelho de Lucas, o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Sabemos agora o que significa. O Espírito Santo significa exatamente a força do Altíssimo, a força divina criadora que forma a vida deste menino sem par. Em Mateus, a fé na intervenção criadora e singularíssima de Deus uniu-se à ideia, já presente no Antigo Testamento, da força criadora do Espírito de Deus. Santo Ambrósio interpreta corretamente Lucas, capítulo 1, versículo 35, quando escreve: é obra do Espírito Santo o parto da Virgem. Não podemos, pois, duvidar que seja criador aquele Espírito que sabemos ser o autor da encarnação do Senhor. O que provém de algo, provém ou de uma substância ou da sua força. Em que sentido, pois, Maria concebeu do Espírito Santo? Não da sua substância, porque então o Espírito Santo se teria mudado em carne e ossos. Se, pois, a Virgem concebeu graças à obra e à força do Espírito, quem poderia negar que o Espírito é criador? Santo Ambrósio identifica sem dúvida nenhuma o Espírito Santo de Lucas
com a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E esta será a leitura comum de toda a Igreja, à luz do desenvolvimento que a doutrina sobre o Espírito Santo terá em Paulo e João, assim que Santo Agostinho precise que só por apropriação a encarnação do Verbo, como também a inspiração da Escritura, é atribuída ao Espírito, sendo por si obra de toda a Trindade. Para dar-nos conta da singularidade do relacionamento de Maria com o Espírito Santo, podemos partir do relacionamento que esta intervenção cria em Maria e o Espírito Santo, diferente e superior ao que acontece em todos os profetas. Sobre os profetas, até João Batista, a palavra de Deus vem. Factum est verbum domino super, isto é, a palavra torna-se neles relatividade ativa. Em Maria, graças a esta intervenção do Espírito Santo, a palavra vem só por um instante, mas estabelece morada, não se torna apenas realidade ativa, mas se faz carne. Não mais factum est verbum dominum, mas verbum carum factum est. Mas o profeta é aquele que come, o rolo que come a palavra de Deus, sacia-se dele. Mas que é tudo isso em comparação com o que aconteceu em Maria? Ela teve as entranhas repletas pela palavra, não só metaforicamente, mas realmente. Os santos padres, às vezes, atribuíam a Maria o título de profetisa, sobretudo pensando no Magnífica, ou devido a uma errada aplicação de Isaías, capítulo 8, 3. Mas, propriamente falando, Maria não está na linha dos profetas. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Maria não falou em nome de Deus. Quase sempre ficou calada. Se ela é profetisa, é num sentido novo e sublime, no sentido de ter proferido silenciosamente a palavra única de Deus, dando-a à luz. O que o Espírito operou em Maria, se não é um simples caso de inspiração profética, pode e deve ser considerado como carisma. Aliás, como o carisma mais alto jamais concebido a uma criatura humana, que supera até mesmo os geográficos inspirados ou movidos pelo Espírito para falar em nome de Deus. De fato, que é o carisma e qual é a sua definição? São Paulo define-o uma manifestação particular do Espírito para proveito comum. Ora, que manifestação do Espírito foi mais singular do que aquela de Maria? E que manifestação do Espírito foi mais para proveito comum do que a maternidade divina de Maria? O carisma é também definido na teologia como a graça, gratis data, diferente do outro tipo de ação do Espírito Santo, ao qual assinei acima, que infunde o coração novo e a caridade, que é uma graça, gratius faciens, isto é, que torna agradáveis a Deus. Ora, como se viu no início, a maternidade divina é exatamente isso, graça, gratuidade absoluta, devido só à livre e soberana eleição de Deus. Pondo Maria, então, íntimo relacionamento com o Espírito, primeiro na encarnação e depois de maneira diversa, também no Pentecostes. Lucas nos apresenta segundo a concepção geral
que ela tem de ação do Espírito, como a criatura pneumática por excelência, que age sob o influxo do Espírito, como o lugar da manifestação da força criadora de Deus. Maria não foi só o lugar onde Deus agiu. Deus não trata as pessoas como lugares, mas exatamente como pessoas, isto é, como colaboradores. Orações. Nossa Senhora, toda pura, através da sua sabedoria, realizou os planos do Senhor Deus, como a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, para que ele resgatasse vossos filhos ao convívio e ao caminho do Senhor, na unidade com a Santíssima Trindade, pela força do Espírito Santo, intercede por nós. Nossa Senhora, no seu silêncio, ouvistes a palavra de Deus e a pôs em prática, através do servir e do realizar a missão de mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e de nós, vossos filhos adotivos, criaturas humanas, cuja maternidade é graça, gratuidade absoluta, devida só à livre e soberana eleição de Deus. Intercede por nós. Nossa Senhora, tabernáculo da palavra viva, morada do Altíssimo, realidade ativa da palavra que faz-se carne, por bondade de Deus, sua força criadora, trata-a como pessoa. Que possas colocar-nos neste tabernáculo para habitarmos com o seu Filho e a Santíssima Trindade. Intercede por nós. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos homens, Rainha na terra e no céu, exemplo de fé e amor, amada e escolhida por Deus, exemplo de fé e amor, amada e escolhida por Deus. Cobre com manto sagrado todos que esperam em ti, Maria, Mãe Imaculada, bendita e amada, sacrário do amor. Maria, Mãe Imaculada, bendita e amada, sacrário do amor. Nossa Senhora, Mãe dos homens, Rainha na terra e no céu, exemplo de fé e amor, amada e escolhida por Deus, exemplo de fé e amor, amada e escolhida por Deus. Nossa Senhora, Mãe dos homens, Rainha na terra e no céu, exemplo de fé e amor, amada e escolhida por Deus, exemplo de fé e amor, amada e escolhida por Deus. Por Deus. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão,
um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vimos no evangelho que acabamos de ouvir, Jesus se encontra no meio da multidão quando o pai do menino epilético se apresenta. O pai do menino tem um pedido a fazer ao Mestre Jesus e uma informação a dar. O pedido é que Jesus lhe cure o filho que se agita, cai na água, às vezes no fogo, isto é, está exposto a todo perigo. Um drama para qualquer família. A informação é que os discípulos de Jesus não deram conta de curar a criança. Por que não puderam curá-la? A razão é a falta de fé dos mesmos discípulos. E pela explicação de Jesus, não se tratava de uma fé extraordinária. Uma fé como grão de mostarda seria suficiente para obter resultados surpreendentes ou realizar coisas mais difíceis, transportar uma montanha. A falta de fé dos discípulos era, na verdade, a falta de compromisso com o reino de Deus, o compromisso de libertar os oprimidos e marginalizados. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável,
vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu. Por toda a eternidade, assim seja. Amém.